vamos usar pra base, eu vou usar a cor marfim, tá? Mas aí você use a cor da sua preferência. Eu gosto de usar o marfim porque ele é uma cor mais clarinha, então facilita pra mim na hora que eu for fazer a sombra. Ela não vai ficar tão escura, né? Aí a gente vai preencher toda a nossa girafinha com marfim. Dá uma diluída na tinta, né, pra facilitar. Simbora, não tem muita regra, não. Só preencho, só. Pra andar mais rápido, você pode usar um pincel maior. Olha só o que acontece. Como é um medalhão, uma moldura, né? E aqui vai vir os galhos, as folhas. Então, eu não vou preencher aqui de uma forma que ela fique o acabamento retinho, não. Eu vou vir meio que esfumando aqui pra acabar a tinta. Ela não vai ficar muito regular, não. Pra parecer que ela vai ficar meio que sumindo no meio das folhas, tá? Eu venho só tirando a sujeirinha do pincel aqui mesmo, tá vendo? Ela vai ficar com aspecto meio esfumado, parecendo que ela tá sumindo aqui no meio das folhas. Depois eu vou vir fazendo as folhagens por cima. Olha só, pra quem tem dificuldade com a pintura, pra quem tá começando agora, às vezes depende muito da localidade, faz muito calor, a tinta seca muito rápido, então o que a gente faz? Preenche um pedaço, faz a sombra, depois vai pro restante, tá? No caso aqui, eu preenchi o corpinho da girafinha, aí o que eu fiz? Pra fazer a sombra, pra ela ficar bem delicada, eu fiz uma misturinha de mostarda com branco, tá? É uma parte de mostarda para 2 partes de branco. Ela vai ficar, olha aqui o marfim, olha aqui o mostarda, tá vendo? Ela vai ficar um pouco mais escuro que o marfim, mas ela não vai ficar tão amarelo quanto o ocre ouro. E vai ficar bem mais clara, 2 tons abaixo do mostarda, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa misturinha que eu fiz. Depois eu vou deixar na descrição pra vocês as cores certinhas, pra não ficar voltando o vídeo toda hora. Aí, tá vendo? Com ela ainda molhada, eu vou vir aqui fazer essa primeira sombra, usando a cor, essa misturinha, tá? Aí, todas as áreas de contorno da girafinha, eu vou usar essa misturinha mais clarinha. Vou passar aqui. Tá vendo? Você vem com o pincel aqui, ó, pega aqui, deposita a tinta de fora pra dentro. E vai esfumando de fora pra dentro, tá vendo? Pra dar tipo um contorno. Aí vai fazer como se fosse uma espécie de contorno na girafinha. Por isso que é bom a gente fazer pra quem tem dificuldade, vai fazendo aos pouquinhos pra a tinta misturar bem. Se deixar secar, ela pode ficar marcada, né? Aí, todos os pedaços a gente vai fazer isso. Aqui também tem uma sombrinha. Eu vou fazer aqui. Por dentro também, eu vou colocar um pouco de sombra. Agora, pronto. Isso aqui tá bem molhadinho. Eu vou deixar ela secar e vou fazer a outra parte da girafinha, enquanto essa parte aqui seca, pra eu poder fazer a luz e a segunda sombra. Nessa área aqui dos olhos, tá vendo? Eu tô preenchendo tudo, passando por cima da parte do olho também. Porque, às vezes, quem não tem muita prática, se vai preencher e deixa esse espaço aqui vazio, às vezes pode ser que sobra algum pedacinho, espaço sem tinta.
E aí, o que acontece? Na hora que lava, vai dar pra perceber aquele pedacinho do encontro do amarelo com o branco do olho. Fica aquele pedacinho que não preencheu. Então, pra não correr esse risco, o que eu faço? Preencho tudo, tá? Depois que secar, a gente vem com o branco por cima, normal, não atrapalha nada. Ah, eu tinha esquecido. Dá pra fazer também com o amarelo bebê. Você faz a base com o amarelo bebê, né? E vai usar a mesma misturinha que eu fiz pra fazer a sombra. Também dá certo, tá? Aí só vai ficar uma variação de tom. Se você quiser ela com tom mais amarelado, você vai fazer com amarelo bebê. Se você quiser com um tom puxando mais pro siena, pro mostarda, aí você faz com o marfim. Aí, se você usar, por exemplo, o amarelo bebê como base, você usa essa misturinha. E a segunda sombra, você usa o ocre ouro, que ela vai ficar mais puxada pro tom de amarelo, né? Igual a gente vê na maioria das girafinhas. Agora eu vou pegar um pincel menor pra encher aqui. Depois de preenchido, a gente vai fazer o mesmo processo. Eu vou vir aqui, ó, nessas partes. Na boquinha eu vou preencher, vou fazer sombra só aqui nos cantos. Nariz. Sempre esfumando de fora pra dentro. Na área dos olhos, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, tinta na quina do pincel e vou fazer assim, tá? Ó. Aqui, do mesmo jeito. Na orelhinha, o que que eu vou fazer? Vou vir fazendo a sombra e puxando da base pra ponta, tá vendo? Eu não chego com a sombra até lá na ponta. Aqui é a mesma coisa, ó. Nessa eu vou fazer sombra na parte de cima e na parte de baixo. O que que acontece? Preenchi toda a minha girafinha, fiz a sombra de base, né, a primeira sombra. Eu esperei ela secar um pouco, ela tá úmida, mas não está molhada o suficiente para soltar a tinta do meu dedo, tá vendo? Tá molhada, mas nem tanto. Ó, agora que ela chegar assim, eu vou fazer a luz. Porque se a gente fazer a luz nela muito molhada, o branco vai ser absorvido e a gente vai ter que voltar para retocar a luz.
que eu vou fazer? Bem aqui no meio, ó. Só vou fazer luz nessas áreas que ficaram mais claras. Tá vendo a importância de fazer a sombra primeiro? Facilita, porque você vai saber exatamente onde você tem que colocar a luz. A luz, ela vai dar um efeito de volume. Então, eu vou vir aqui, ó, nessas áreas mais claras. E vou fazer a luz. De preferência, um pincel com as cerdas macias. Ela ajuda a espalhar e não marca, né? Se for um pincel com a cerda mais dura, pode ser que vai marcar um pouquinho. Esse mais macio é mais fácil de espalhar a luz. Vou vir aqui na parte de cima também. Lembrando que o branco, eu diluí esse branco, tá, gente? Pra ele não ficar com aquele aspecto plastificado. A gente usa a tinta sem diluir, depois que seca ela fica com aquele aspecto meio plastificado. E tem umas que até fica craquelada, né? Dependendo da situação. Agora eu venho aqui, ó, no meio. Nem aqui, nem aqui. Eu não vou fazer luz, só aqui no meio, tá? Agora a gente vai vir fazer na orelhinha. Vem aqui, ó, nessa parte de volume. Não vou fazer luz aqui, tá bom? Porque essa aqui é a área de sombra. Não vai ter luz. Vai ter luz na parte de cima da orelhinha aqui, ó. Na dobra. É como se ela tivesse dobrado, né? Então, aqui vai ter luz. Aqui também é a mesma coisa. Aqui também não tem luz, tá? Pronto. Feito a área de luz, o que eu vou fazer agora? Vou preencher o olho. Já vou aproveitar, vou preencher esse olho com o branco. Aproveitar que a tinta de baixo, ela tá úmida o suficiente para se integrar com o branco. Gente, depois que a gente faz o olho, o que a gente vai fazer? Para ele não ficar com aquele aspecto de olho arregalado, espantado, a gente vai pegar o cinza, vai diluir ele para não ficar tão escuro, tá? E vai vir aqui, ó, na parte de cima, com o branco ainda molhado. E vai fazer uma sombra. Tá vendo? Já deu uma mudança no olhinho. Se a gente deixar ele sem sombra na parte de cima, ele vai ficar com aquele aspecto arregalado, tá? E aí a gente quer um olhinho mais encantador, né? Que não seja tão arregalado, com aspecto de assustado. Aí a gente vai fazer essa sombra e agora vai esperar secar para vir fazendo a outra parte. Agora a gente vai para a parte da segunda sombra, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir só nas partes de trás, que tem mais sombra. A gente não vai colocar sombra em todas as partes, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no meio. Tá vendo que aqui tem sombra, mas aqui tá mais escuro? Pronto, aqui, ó. Vou vir aqui.
pescoço dela. Vou colocar uma sombrinha. Essa cor aqui é o mostarda, tá? Vou colocar um pouquinho aqui na curva, pescoço. Agora, eu venho aqui. Vou fazer nas narinas também. E aqui, ó. Tá vendo? Vou depositar agora só aqui nos cantinhos. Não vou subir até em cima. No olho também vou fazer. Aqui, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Na área dos pelos, vou fazer assim. Que depois eu vou vir fazendo a cabelinho dela aqui, né? Então, é só pra dar uma leve escurecida embaixo. Eu venho nessa parte aqui de trás, faço uma sombra também. E outra aqui. Eu quero dar uma corzinha na bochecha dela. O que que eu vou fazer? Vou pegar a cor papaya, vou tirar o excesso aqui, ó, no pincel. E vou vir aqui, ó. Tem que tirar o excesso, porque senão vai ficar muito escuro, tá? Agora, a gente vai fazer os pelos da girafinha. O que que eu vou fazer? Ó, com pincel pilete, eu vim aqui com a cor chocolate. E tô fazendo os pelos antes de preencher. Por que que eu tô fazendo assim? Porque tem gente que tem dificuldade e acaba pecando pelo excesso, tá? Às vezes vai pegar o pincel chato, vai fazer, faz demais. Então, o que que você faz? Pra ter uma noção, você faz os pelinhos primeiro, ó. Você vai diluir a cor chocolate, tá? E vai vir aqui, ó. Aí você vai colocar esses pelinhos na direção que você quiser. Depois você vai vir preenchendo, tá bom? Olha só, depois que os pelinhos estão secos, a gente vem com a cor marrom café. E vai preencher. Só isso, tá? Olha, tá vendo como que fica mais fácil? Você tem um limite pra seguir. Você não vai ultrapassar o limite, não vai pecar pelo excesso. Aí você vem aqui, ó. Aquela marcação é só pra você ter uma noção, tá bom? Isso pra quem já tá começando, tá, gente? Aí a gente vai esperar secar isso aqui, vai fazer uma luz e uma sombra nesses pelinhos. Agora, o que que a gente vai fazer? Com o marrom, a gente vai vir exatamente onde a gente fez os primeiros pelinhos e vai passar o marrom, tá? Que agora chegou o momento da sombra. Aí vai vir aqui nessa parte, ó. Só o pincel sujo, pra não colocar excesso de tinta e fazer uma borrosqueira, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Com palha, a mesma coisa. Vai pegar o palha, vai vir aqui, ó, fazer alguns fiozinhos, tá? É coisa pouca.
Pode ser areia também, mas eu acho que o palha aparece mais, né? A mesma coisa a gente vai fazer lá na cabecinha dela, tá? O mesmo processo. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer as manchinhas da girafinha. Eu vou usar a cor jatobá, tá? Vou pegar aqui, ó, a quina do pincel e vou vir fazendo isso aqui, ó. Batidinhas irregulares, tá? Fazendo o pescoço também. Pronto. Pra mim, já tá bom esse tanto de manchinha. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar a cor marrom na quina do pincel também, tá? Só de um lado. E vou vir aqui, ó, de um lado das manchinhas. E dando uma escurecida, tá? Só de um lado. Tá bem? Não tem muito segredo não, gente, ó. Pronto. Tá feita as manchinhas da girafa. Você não precisou usar pincel filete e ficar lá contornando mancha por mancha. Agora a gente vai fazer o olho para poder finalizar ela. O que que eu vou fazer? Eu vou usar o caque, tá? Mas você pode usar qualquer cor. A gente vai fazer a íris. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar o olhar dela. Eu quero ela olhando pra frente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Você vai pegar o pincel filete e vai fazer contorno do olho dela, tá? Pronto. Pra fazer os dois. Você pode usar caque como base. Quiser mais escuro, pode usar o sépia, o cinza chumbo. Aí fica a seu critério pra fazer a base do olho, tá? Pra quem já tem muita prática, né, a gente já faz logo com o pincel chato. Mas pra quem não tem, faz o contorno, depois vem e preenche com o pincel chato. O que que você vai fazer agora? Vamos pegar um pouco de branco com esse caque ainda molhado, tá?
Vou vir aqui na parte de baixo desse olho e vou dar uma clareada nele. Agora, eu vou deixar secar, para eu poder fazer a sombra e a pupila. Ah, essa dica também vale para quando você for fazer o olho dos bebezinhos, tá, gente? É o mesmo processo. Agora, nós vamos fazer a parte da pupila. Se você não consegue fazer com o pincel filete, pode fazer com pinta bolinha, não tem problema. Aqui eu tô usando o preto, tá? Quem for fazer com pincel, nessa parte aqui pode preencher com o número 0, né? Que anda mais rápido. Agora que o preto tá seco, a gente vai fazer o quê? Pegar o sépia de um lado só do pincel e, ó, vamos fazer a sombra da parte de cima desse olho, tá? E agora, com o mesmo sépia, eu vou vir contornar a minha girafa. Lembrando, gente, que pra ficar o traço fininho, bem delicado, tem que diluir a tinta, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, contornar o olho. Depois que contornou tudo, a gente ainda vai voltar pro preto, tá? Eu venho aqui, ó, na parte de cima da íris e vou contornar ela, tá bom? Que é a mesma coisa. E vamos fazer os cílios, né? Pode fazer de sépia? Pode. Eu vou fazer de preto, tá? Como é uma fraldinha pra menino, eu não vou fazer o cílio dela muito alongado, tá? Eu vou vir aqui no cantinho, ó. E puxar uns 3 fiozinhos. Pronto. Agora, a gente vai fazer a luz do olho. Vou pegar o branco, ver aqui no meio, como ela tá olhando pra frente, né? E vou fazer só isso, tá bom, gente? Pra ficar mais fácil, você vai medir bem na divisão da pupila e a íris, tá? Na divisão aqui, ó, vai fazer meio que um contorno na pupila na parte de cima. Pronto, essa é a luz
pro olhinho ficar bem olhando pra frente. Agora, a gente vai fazer as folhagens. Pra fazer as folhagens, o que eu vou fazer? Coloquei aqui diluente, tá? Numa plaquinha de isopor, mas quem tem o godê pode usar o godê. Eu gosto da plaquinha porque fica mais prático pra mim, tá? Aí eu vou usar o caque. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Dar uma diluída no caque com esse diluente, porque eu quero que ele fica apagado, meio transparente, tá? Porque é como se fosse folhagens de fundo, tá bom? Vou dar mais uma escurecida. Tá vendo o que eu disse? É isso aqui, ó. Vai ser folhagens de fundo. É simples. Depositou a tinta no pincel e vem aqui, ó. Só isso. Pressiona o pincel e puxa, tá? Para folhagens menores, você vai pegar um pincel menor, tá bom? Começando por uma base mais clarinha assim, você tem menos chances de errar. Pronto. Fiz minha base clarinha. Agora eu vou usar um tom de verde um pouquinho mais escuro para eu poder fazer as folhas principais. Eu vou depositar essas folhas mais escuras em alguns lugares, tá? Vocês vão usar o verde da sua preferência, tá bom? Para fazer. Quem quiser um tom mais de folha seca, pode misturar, por exemplo, sépia com branco, dar uma clareada no sépia e vir fazendo, tá bom? Sem muito preocupação com a forma, olha. Pronto. Feita essa parte, eu estou satisfeita com esse tanto de folha que eu fiz aqui. Agora eu vou só finalizar com os ramos. O que eu fiz aqui, gente? Eu peguei o sépia, dei uma diluída nele para eu fazer os ramos, tá? Para não ficar tão escuro, de acordo com a cor que eu usei aqui na base. E eu vou fazer os ramos só nas folhas mais escuras, nas principais, tá bom? Nas de fundo, eu não vou fazer ramo. Gente, eu esqueci, a parte do círculo aqui da moldura, vocês vão fazer, pode ser com lápis ou com aquela caneta fantasminha, sabe? Que apaga com o calor, só para marcar o lugar que vocês vão fazer as folhas.
tá bom? Esqueci de falar essa parte. Pronto! Está pronta a nossa pintura de hoje. Agora é só colocar o nome e boas, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Vou deixar depois o risco aqui na descrição, vou deixar o link para vocês baixarem o risco, tá bom? Se der, eu disponibilizo também o guia de cores, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, até a próxima!